Boa tarde, pessoal. Hoje o Blog da Cidadania aborda uma questão que vai definir o que será a sua vida e a vida dos seus filhos, da sua família nos próximos anos. É bom que a gente consiga alertar o povo brasileiro para que preste atenção, e aí eu não falo de esquerda, de direita, eu falo do povo brasileiro, inclusive a você que ainda não entendeu o que está acontecendo no Brasil e quais são as políticas públicas que estão sendo adotadas no nosso país, que podem nos transformar, não numa Venezuela, mas em algo tão ruim quanto a Venezuela e que pode piorar ainda mais. Um Chile, por exemplo, tão exaltado, tão cantado em verso e prosa, como a pátria da estabilidade, e que, de fato, até que os chilenos cometessem o mesmo erro que nós cometemos aqui, era talvez o melhor país da América do Sul, ou talvez o segundo melhor país, fica ali, eu acredito que o segundo melhor país, perdia um pouco para o Uruguai, mas que também é um país à parte, porque tem uma população incrivelmente pequena, são cerca de 3 milhões de uruguaios, tem uma altíssima qualidade de vida. A Argentina já pertenceu a esse clube, mas o Chile está deixando rapidamente de se tornar o oásis que sempre foi na América do Sul, e isso porque está trilhando caminhos que nós também estamos trilhando. Pessoal, o Blog da Cidadania está no ar. Ontem nós tivemos um problema técnico aí, eu achei melhor não fazer a live, porque outro dia eu fiz quando eu tive esse problema, e a imagem ficou muito ruim, e então achei melhor não, estava com problema na internet, achei melhor não publicar um vídeo muito ruim, que as pessoas acabam não tendo condição de assistir, já está tudo regularizado, e agora nós vamos para cima. Pessoal, a coisa é séria. Eu quero pedir para vocês para compartilhar essa live, porque vocês vão ver, quem está aqui assistindo vai ver do que se trata, e do que se trata é de um suicídio coletivo destes países da América do Sul. E no Chile está acontecendo o que até alguns anos atrás seria impensável, porque depois da renúncia do Pinochet, até alguns anos atrás, o país sempre foi governado pela Concertación, que queria dizer, um grande acordo de esquerda e centro-esquerda, e até, em alguma medida, da centro-direita, que governou o Chile até pouco tempo atrás, quando o Chile elegeu para suceder a Michelle Bachelet, há vários anos atrás, o Sebastián Piñera, que é um empresário de centro-direita, rompido com o pinochetismo, mas ainda assim adepto das mesmas políticas que estão sendo implantadas no Brasil e que foram implantadas com grande fracasso na Argentina e que estão transformando a nossa região num barril de pólvora. E isso está acontecendo aqui, no seu país, pelas mãos do Bolsonaro, eleito com o voto de gente que vai ser gravemente afetada pelo que está acontecendo. Para que se tenha uma ideia, no Chile, nós temos as seguintes manchetes, hoje nos jornais. Onda de protestos violentos se espalha pelo Chile e deixa ao menos 7 mortos. 7 mortos no Chile. É uma coisa impensável naquele país. Aeroporto de Santiago vive dia de caos em meio a protestos. Santiago do Chile, capital do Chile. Compostos e mercados fechados
Santiago tem filas para abastecimento. Tudo isso, pessoal, está acontecendo naquele que diziam que era o melhor país da América do Sul, mas que elegeu. E olha, o pessoal que foi eleito lá, o Sebastião Pinheira, não é nenhum Bolsonaro. Começa daí. Vocês viram o Emmanuel Macron, o presidente da França, conversando com Sebastião Pinheira sobre as atitudes do Bolsonaro. Ele é de centro-direita, Bolsonaro é de extrema-direita, ele não é um imbecil como Bolsonaro, não é agressivo como Bolsonaro, não é inculto como Bolsonaro. Inculto, eu digo, não de cultura formal, mas de cultura geral. O Bolsonaro é um sujeito que não conhece coisa nenhuma. Ele conhece tiro, racismo, machismo, a vulgaridade. Agora, o Sebastião Pinheira é um sujeito preparado, apesar de ter uma mentalidade de direita. Eles têm, o Chile já tem uma previdência muito ruim, é o único desses países que tem uma previdência que, na verdade, não funciona. Ninguém se aposenta direito no Chile. A verdade é essa. Que o Chile, como é um país pequeno, então o sujeito vai se virando. Eu conheço muito bem o Chile. É um país onde eu tive negócios por quase 20 anos. Então, eu viajava para lá 10 vezes por ano, para o Chile durante 2 décadas. Então, eu tenho amigos lá, eu conheço muito bem aquele país, e é um país que você tem um sistema de aposentadorias que é de capitalização, é totalmente privada, você paga pela sua aposentadoria para uma empresa, e depois você se aposenta com aquilo que você conseguir poupar. Se você não conseguir pagar, você não tem aposentadoria. O que condena muitos chilenos à pobreza, mas como de forma geral o país não tinha miséria, é um país com pobreza, mas não com miséria, tinha uma situação melhor, até porque são poucos chilenos. Hoje nós devemos estar falando de 15, 16 milhões de chilenos, a população é menor que é a população da Grande São Paulo, menor que a população da Grande São Paulo, pouco mais do que a cidade de São Paulo, é a população do Chile. E isso facilita a vida do povo, tudo aquilo que o Estado tem que fazer. O Chile é rico em cobre, tem aquela exportação de vinhos, e é destino de turistas, mas é um país que teve a sua indústria destruída pelo pinochetismo, que abriu as portas do país para as importações estrangeiras e transformou o Chile em um Paraguai de luxo. Na verdade, o Chile é, até hoje, e vai se tornar um Paraguai não tão de luxo, né? É um entreposto comercial. Lá os produtos entram sem qualquer barreira comercial, e o Chile já tinha uma excelente qualidade de vida antes de o Pinochet abrir as fronteiras. Os direitistas gostam muito de dizer que o Pinochet consertou o Chile, consertou uma ova, tanto que quando o povo pôde escolher, foi feito um plebiscito algumas décadas atrás, para saber se o povo queria ou não que o Pinochet ficasse no poder, e o povo quis que ele saísse. Ele se deu mal, ele achou que iam pedir para ele ficar no poder, o povo quis que ele saísse, e aí voltou a haver eleições no Chile, porque o Chile foi um dos países que tiveram ditadura militar. A chilena, inclusive, foi a mais sangrenta da América do Sul. A Concertação foi uma sucessão de partidos de esquerda que foram se revezando no poder até menos de 10 anos atrás, quando assumiu o Sebastião Pinheira,
Ele governou um mandato, começou a aplicar essas políticas neoliberais, o povo mandou embora e veio a Michelle Bachelet de novo. Depois, o que acontece é que o Chile, o povo ali percebeu não, o povo embarcou naquela onda de esquerda, de direita que tomou a América Latina, principalmente a América do Sul, e aí agora trouxeram de novo Sebastião Pinheira, que voltou a aplicar as políticas de privatizações, as políticas neoliberais, e agora tentou dar um mega reajuste nas pensões, nas passagens no transporte público, como fizeram em junho de 2013 aqui, e aquilo ali foi no metrô, basicamente, foi um estopim para uma insatisfação. Aqui, quando houve as jornadas de junho de 2013, pessoal, não havia tanta motivação não havia uma razão tão sólida para que se fizesse tudo aquilo que se fez no Brasil em 2013. Porque o país estava crescendo, estava distribuindo renda, o país estava indo de vento em popa, desemprego estava caindo, poder aquisitivo, salários das pessoas estavam subindo, salário mínimo com ganhos reais todo ano, mas aquilo aqui no Brasil foi uma jogada de partidos de esquerda que achavam que com aquilo ali iam tomar o lugar do PT, né? Principalmente PSOL, PSTU, a rede da Marina Silva atuou pesado naquelas jornadas de junho e não conseguiram nada na eleição seguinte, de 2014, foi um fiasco, e, na verdade, o que eles conseguiram mesmo foi fortalecer a extrema-direita. Mas no Chile está havendo um movimento análogo que usa esse aumento nos transportes que o governo estava dando, e lá, no caso, como é um país muito pequeno, isso foi decidido pelo governo federal, e tem uma matéria muito interessante na Folha de hoje, que explica basicamente o que é que está acontecendo no Chile. A insatisfação no Chile vai além do aumento na tarifa do metrô. Elogiado por Bolsonaro, e é isso que eu quero explicar, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes, o que eles estão fazendo aqui no Brasil, vocês vejam que o primeiro país que o Bolsonaro visitou logo após ter sido eleito, tal, foi o Chile, foi o filho dele para lá, ficaram endeusando o Pinheira e a obra que está sendo feita de neoliberal no Chile. Principalmente o Paulo Guedes é um grande admirador dessas políticas neoliberais que estão implantando no Chile, e declararam claramente que querem fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos ver o que acontece. Não eram apenas os 3,75% do aumento da passagem de metrô em Santiago do Chile, metrô muito bom, por sinal, muito melhor que o nosso, e com uma linha muito mais extensa para uma cidade que é menos da metade de São Paulo. Não eram apenas os 3,75% do aumento de passagem de metrô que eram responsáveis por essas mortes, tudo que está acontecendo, esse caos no Chile, escassez, está havendo escassez de alimentos, está havendo escassez de combustível. Isso ficou bastante claro quando, após o presidente chileno Sebastião Pinheira ter recuado da decisão de aumentar a tarifa na noite de sexta-feira, ainda assim os distúrbios continuaram noite adentro. Mesmo com toque de recolher, foram registrados saques, incêndios de veículos, edifícios, estações, confrontos com os policiais e o exército nas ruas de várias cidades do país. Pois eis que o Chile, tão elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro,
que o elegeu como primeiro destino sul-americano depois empossado, não tem todos os seus problemas resolvidos. Tanto que surgem agora nas ruas diversas bandeiras que mostram o cansaço da sociedade chilena com vários aspectos da vida no país. Entre eles, as magras ou nulas aposentadorias, fruto de uma reforma da Previdência que o Brasil, da atual gestão, mostrou interesse em copiar e não conseguiu, que é o regime de capitalização, que é uma previdência 100% privada, que só se aposenta quem contribui. E você se aposenta com o valor que você contribui. Quer dizer, se você puder contribuir, tudo bem. Se você não puder contribuir, você termina a sua vida sem aposentadoria, mesmo tendo trabalhado. Tá? Então, é um desastre social, porque você condena uma massa idosa da população à miséria. Você tem, como em outros países que nós vamos conversar aqui, uma massa de idosos miseráveis jogados pelas ruas, jogados pelo país afora, e tornando a sociedade ainda pior do que seria se tivesse um problema de déficit, que aí tem que haver uma solidariedade do país, cobrar os sonegadores, né? A reforma da Previdência a gente sabe o que é. Essas magras ou nulas aposentadorias, só na última década, fizeram o preço para alugar e comprar imóveis aumentar em 150%. E, além de tudo, no Chile, hoje, eles vivem, devido às políticas adotadas de contenção de gastos, como a do Paulo Guedes e como a do Michel Temer, Bolsonaro, Paulo Guedes e o Michel Temer, adotaram políticas de arroxo de gastos na saúde e na educação. Então, o Chile está entrando em colapso, a qualidade de vida que eles tinham lá está indo embora por terem cometido o erro de votar no Sebastião Pinheira. Quer dizer, foi o mesmo erro que nós cometemos aqui. Bolsonaro está, aos poucos, acabando com os direitos trabalhistas, está acabando com a aposentadoria, e você vai ter está havendo uma concentração de renda gigantesca no Brasil, né? Nós estamos com a maior concentração de renda da história do país. É incrível que o PT saiu em 2014, deixando o país com a menor concentração de renda da sua história. E hoje o Brasil está com a maior concentração de renda de sua história. Quer dizer, o PT deixou o poder em 2016, 2017, 2018, 2019, em 3 anos, o Temer e o Bolsonaro conseguiram dar ao Brasil a pior distribuição de renda da sua história. Nem no regime militar houve uma concentração de renda tão grande. Isso significa, vocês sabem o quê? Convulsão social. Assim como está acontecendo no Chile, como está acontecendo na Argentina, como aconteceu agora, como está acontecendo no Peru, como está acontecendo no Equador, com mortes, com convulsão social, e como está acontecendo no Paraguai. Esses países não adianta, você coloca a direita para governar, começam as convulsões sociais, começa uma onda de empobrecimento, a criminalidade dispara, porque é muito burro aquele que acha que a pobreza e a miséria não tem nada a ver com a criminalidade. O pesado custo dos ajustes na América do Sul é assim que do Chile à Argentina, o pesado custo dos ajustes na América do Sul. É assim que a revista Exame, que é uma revista de negócios, trata o arroxo social que
a América do Sul está vivendo com a onda de governos de direita que se abateu sobre nós. O Argentina elegeu o Macri, o Chile elegeu o Piñera, o Equador, o Lenin Moreno, que traiu o Rafael Correa e adotou uma agenda totalmente de direita e ainda passou a perseguir aquele que o levou para a política, o Rafael Correa. O Lenin Moreno, presidente do Equador, passou a perseguir a esquerda, ele traiu a esquerda, chegou ao poder pelas mãos e pela popularidade do Rafael Correa. Esse é um caso inédito aqui na América do Sul, né? O Rafael Correa, eu conheço muito bem o Equador, eu participei há uma década mais ou menos atrás, pouco menos de uma década, de uma manifestação em Quito, que é a capital do Equador, é uma cidade muito alta, que fica em cima da Cordilheira dos Andes, e ali eu vi uma manifestação pró Correia, com uma avenida não muito grande, né, uma avenida bem menor, por exemplo, que uma Avenida Paulista em São Paulo, que tinha mais de 1 milhão de pessoas para apoiar o Correia, e o povo equatoriano estava melhorando muito, lá o dólar é a moeda, e ele era de esquerda, né? Ele é de esquerda, implantou programas sociais, a vida começou a melhorar no Equador, que o Equador era um país que não conseguia ter, os últimos 10 presidentes não tinham sequer conseguido completar o seu mandato. E aí, então, houve aquela época com o Correia que o Equador passou a ter estabilidade política, o padrão de vida melhorar, a pobreza despencar. É um país de indígenas, né? Sempre bom lembrar, assim como Bolívia, né? Assim como Peru, é um país de indígenas. E agora as políticas neoliberais, privatizações, reforma da Previdência, tudo isso aconteceu em todos esses países. Então, diz a Exame, do Chile e Argentina, pesado custo dos ajustes na América do Sul, uma ova. Diz aqui a matéria, não é ajuste nenhum, é arroxo, é empobrecimento da população, é retirada de direitos trabalhistas, é reforma da Previdência que deixa os idosos à beira da miséria, morrendo na miséria, põe os idosos para morrerem na miséria, e a retirada dos direitos trabalhistas que fazem o trabalhador não ter nenhuma condição de ascensão social, ser mal remunerado ao ponto de trabalhar para viver na pobreza. Então, o levante social no país mais estável do continente e provável derrota de Macri na Argentina, o levante social no país mais estável do continente é o Chile, e a provável derrota de Macri na Argentina são marcos do momento de tensão generalizada no continente. Há 6 dias do primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina e no Uruguai, e há 8 semanas de um provável segundo turno das eleições na Bolívia, a América do Sul começa uma semana de especial tensão política e social. Na Bolívia, o atual presidente Evo Morales provavelmente terá que ir ao inesperado segundo turno na busca por seu 4º mandato. Apesar das declarações no tradicionalmente estável Chile, o fim de semana foi de levante popular contra o governo após o anúncio do aumento de tarifas do metrô em Santiago. Então, a pobreza está num tal nível no Chile que qualquer aumentozinho de custo, o que desencadeou, por exemplo, uma revolta recente no Equador, foi um aumento no combustível. As pessoas estão muito pobres. Então, na Argentina, por exemplo, em setembro, nós tivemos protestos
gigantescos, que vocês procurem na internet, vocês vão ver os protestos gigantescos que ocorreram em setembro na Argentina, que o povo pedia que o Macri declarasse emergência alimentícia, porque é impensável. A Argentina, pessoal, é um país que nos anos 1930 tinha mais carros nas suas ruas do que em Londres, na Inglaterra. Era considerada a Argentina um país de primeiro mundo. Olha a situação do que os governos de direita, principalmente a ditadura militar, fez acontecer na Argentina. A Argentina teve o primeiro metrô da América do Sul. Era uma coisa que não existia, nem se sonhava aqui. Tanto que você vai à Argentina, você vê aquelas estações de metrô antigas com 100 anos de construção, porque era um avanço que a gente nem sonhava aqui em ter aqui no Brasil e em todo o resto da região. Então, hoje a Argentina está tendo fome, e tudo isso começou com o Carlos Menem, que foi eleito na primeira leva conservadora que se abateu sobre a América do Sul após o fim da ditadura militar. Se elegeu Carlos Menem na Argentina. Aqui no Brasil nós elegemos o Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma origem de esquerda, mas se bandeou para a direita e se aliou com o partido da ditadura militar, um dos partidos que hoje são egressos da ditadura militar, o DEM, que era o PFL. E aí você tem esse desastre social que está acontecendo. Na Argentina, você está com uma inflação mensal, uma inflação anual de 30% no ano passado, em 2019, 30% em 2019. Imagine que a gente deve ter 3%, 4%. Mas na Argentina, as políticas neoliberais, as privatizações, reforma da Previdência, tudo que foi feito na Argentina, o resultado tem sido zero, tanto que a Argentina foi parar no FMI. E isso, em 2017, o Macri assume em 2015, em 2017 ele faz uma reforma da Previdência com o mesmo discurso daqui, o discurso de que ia salvar a pátria. E aí você tem a matéria aqui do G1, de dezembro de 2017, que vai fazer 2 anos daqui a pouco, da reforma da Previdência. Congresso da Argentina aprova a reforma da Previdência em meio a protestos e greve. Confrontos, porque lá o pessoal reage, viu, pessoal? Lá o pessoal reage, não é que nem aqui, não. Confrontos entre polícia e manifestantes deixaram mais de 100 feridos. Lá o negócio pega. No resto da América Latina, aqui, principalmente aqui na América do Sul, não é assim como no Brasil, que a gente aceita tudo de cabeça baixa, tal. Os povos latino-americanos, hispânicos aqui da região, são muito... Eu não sei se eu já comentei, mas muita gente não sabe. Eu trabalhei muito tempo com comércio exterior. Eu tive uma trading, uma empresa exportadora, que se dedicava exclusivamente a exportar para a América Latina e para a África. Então, eu conheço a América do Sul como a minha mão. Eu já tive mais de 30 vezes em cada país aqui da região. Então, eu posso dizer para vocês que essa Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Equador, Venezuela, são povos que eles vão para cima, e eles são muito mais politizados que a gente. Todos esses países, você vai à Bolívia, que é um país que dizem que é um país pobre e tal, liga a televisão à noite, você tem vários programas políticos passando, o povo se informa sobre política, todo mundo é informado e todo mundo é ativista. E todos esses povos, eles sabem o que acontece nos outros países. Aqui no Brasil,
é difícil de você discutir qualquer coisa fora das nossas fronteiras. As pessoas não reagem aos abusos do Estado, são despolitizadas e são completamente alheias ao que passa, porque aqui o brasileiro é meio que nem um americano, ele não quer saber do que passa fora do seu quadrado ali. Então, essa reforma da Previdência que o Macri fez na Argentina, ele aprovou elogiando a reforma da Previdência, que ia fazer milagres, que íamos todos entrar no paraíso se reformasse a Previdência, igualzinho fizeram aqui. Depois da reforma, não é bem assim, né? A reforma não vai fazer tudo sozinho, né? Nós precisamos de mais reforma. Agora nós precisamos tirar direito trabalhista, nós precisamos reduzir o salário mínimo, nós precisamos tirar o fundo de garantia, que isso é um abuso, coitado do empresário, como diz o Bolsonaro. Mesma coisa na Argentina. E aí vocês estão vendo a convulsão social que está na Argentina, só que, como eu sempre digo, os argentinos, os povos hispânicos aqui das Américas, eles são muito mais esclarecidos politicamente do que os brasileiros, então eles estão indo para cima e já deram chega para lá do Macri, né? O Macri já está lá há 4 anos, vai ter eleição agora na Argentina, e as prévias na Argentina deram uma grande vitória para a chapa da Cristina Kirchner, onde ela vai ser vice-presidente, e a oposição na Argentina vai ganhar, com o Fernandes lá, vai ganhar a eleição, é praticamente certeza, porque o apoio é muito grande. Então, a América do Sul começa a voltar para a esquerda em todos esses países que eu estou dizendo. Na Argentina vai acontecer agora, mas tem outros países onde a situação também está se refletindo, as políticas neoliberais, as políticas de direita, que estão sendo adotadas aqui no Brasil pelo Bolsonaro, que já vinham sendo ensaiadas pelo Michel Temer. Ele ajudou a derrubar a Dilma, deixaram que ele assumisse a presidência depois da Dilma, com o compromisso, o Michel Temer, de que ele implantasse, por exemplo, aquela reforma trabalhista, que começou a empobrecer a população e começou a concentrar renda e não resolveu nada, né? Não resolveu, o desemprego continua altíssimo. Então, lá no Equador, houve uma grande onda de privatizações. Em fevereiro desse ano, houve grandes manifestações no Equador contra as privatizações, telecomunicações, que lá não eram privatizadas, empresas do setor elétrico, todas essas privatizações foram muito mal recebidas, porque a primeira coisa que aconteceu lá após as privatizações é o aumento das tarifas, como na Argentina, aquele aumento, o Macri já assumiu o governo. Vejam só, pessoal, o povo vota em um presidente, não, esse vai consertar o nosso país. A primeira coisa que ele faz é dar uma paulada que aumentou 500% a energia. Então, aqui, quanto você paga de luz na sua casa? Uns R$100, a conta foi para 500. Tá? A conta foi para 500. Então, a gente está vendo só o comecinho. O Bolsonaro ainda nem começou a fazer o que ele pretende, principalmente o Paulo Guedes. Vem muito mais por aí. E a Argentina, costumam dizer que a Argentina tem um efeito tango. Ela produz o efeito tango. Isso se baseia numa propaganda de vodka dos anos 80, que um sujeito aparecia, chegava num bar, ele estava lá bebendo com uma linda mulher, ele estava bebendo sozinho, aí chegava uma cópia dele mesmo, com uma linda mulher, todo bonito, todo elegante, e o homem perguntava para a versão de si mesmo, quem é você?
e ele dizia, eu sou você amanhã. Era uma propaganda da vodka Orloff, se não me engano, não sei se era Orloff ou Smirnoff, que essa propaganda dizia que era para dizer que você tomando aquela marca de vodka, no dia seguinte você ia estar muito bem e tal, não ia estar com ressaca. E aí cunhou-se a expressão efeito tango, eu sou você amanhã, que a Argentina de hoje era o Brasil, ela refletia, acontecia lá o que ia acontecer depois no Brasil, que tudo que acontece lá acaba acontecendo aqui, e a história se cumpriu, inclusive. O Carlos Menem, ele tinha um ministro da Economia, que era o Domingos Cavallo, que fez o Plano Cavallo, e que o Plano Cavallo foi exatamente igual ao Plano Real, ele se baseava em dolarizar a economia. Os que têm mais idade aqui, os mais maduros, vão lembrar que aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso fez a dolarização da economia, né? Os nossos preços eram baseados no preço do dólar, tudo era baseado no preço do dólar, e congelaram o dólar para congelar a inflação. Lá na Argentina também tinha uma alta inflação, fizeram a mesma coisa, dolarizaram a economia e passaram-se alguns anos, eles não tinham dólar, porque como era tudo dolarizado, começou a ser usado o dólar como moeda corrente. Aqui a gente dolarizou menos a economia, mas também fizemos um arranjo com base no dólar, e aí, se desvalorizasse, se o dólar subisse, estava todo mundo lascado, o dólar tinha que ficar sempre congelado. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, o dólar subiu, quebrou todo mundo e nós entramos numa crise em 1999. Então, lá na Argentina, você teve esse mesmo processo que a gente está vivendo aqui, privatizações, reforma da Previdência, e aí, no Equador também, o mesmo problema, como eu já falei, aquelas manifestações sangrentas que morreu muita gente, o Lenin Moreno, é engraçado que ele se chama Lenin, né? O nome Lenin, o primeiro nome dele. No Equador, Moreno se curva ao FMI para fazer arroxo. Então, assim como a Argentina, eles adotaram todas as políticas neoliberais que empobrecem a população, e o resultado vocês viram nos últimos dias lá no Equador, várias mortes, o povo desesperado nas ruas, falta o que comer, falta combustível, falta tudo, falta moradia, o povo passando fome, não tem onde morar, a gente morando na rua, miséria subindo. E aí, no Peru, a mesma coisa, o Martin Vizcarra, que era o vice do PPK, o famoso PPK, que era de um partido de direita lá do Peru, que chegou também ao poder nessa onda, as mesmas políticas de privatização, de tudo isso que foi feito aqui, né? O partido Peruanos por el Cambio, que tem câmbio Peruanos pela Mudança, que tem as mesmas iniciais do ex-presidente, o PPK. É um partido de direita que seguiu a mesmíssima receita. E aí, o que acontece? Nós temos uma matéria aqui, de 2 de maio desse ano, do site do Supremo Tribunal Federal. Peru é responsabilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não pagar aposentadoria a idosos. E no Peru você tem uma onda gigantesca, assustadora, de idosos largados pelas ruas, à beira da miséria, morrendo de fome, morrendo no meio da rua, por conta de reforma da Previdência.
é isso o que leva a uma convulsão social, como está havendo no Peru, como fechando o Congresso, as pessoas, a polícia batendo no povo na rua, o pessoal incendiando tudo, quebrando tudo, racionamento de combustível, racionamento de comida, convulsão social. E aí você tem a reforma da Previdência, que é um dos fatores mais graves que nós estamos para aprovar. Nós estamos para aprovar. Isso está lá no Congresso. Está rolando aí, tá para começar. Os direitos trabalhistas já foram, mas o Bolsonaro já deixou claro que o objetivo dele, ele falou isso durante a campanha, falou isso depois da campanha, que patrão no Brasil sofre, que empregado tem muitos direitos e que ele quer deixar o Brasil sem direitos trabalhistas, como é nos Estados Unidos, onde não tem direito nenhum. Você trabalha, se for mandado embora, você sai com uma mão na frente e outra atrás, não tem 13º, não tem nada, só tem se o patrão quiser dar. Então, se for uma liberalidade do patrão, ele quer dar para você quanto ele quiser também, se ele quiser te dar $100 de presente de fim de ano, ele te dá $100. Então, quer dizer, e isso em um país que é o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, onde todo mundo tem uma situação muito melhor que a do brasileiro e os salários são muito mais altos, porque bem mais altos, mas não são os mais altos, estão longe de ser os mais altos do mundo, porque, na verdade, esse povo vive na maior economia do planeta, na mais poderosa, e mesmo assim a pobreza e a miséria nos Estados Unidos, vocês imaginem aqui nós não temos condição de ter salários como os dos Estados Unidos, e ainda o Bolsonaro quer fazer como lá. Aqui tem muito menos emprego, quer fazer como lá, que não tem direito nenhum. O trabalhador não tem direito nenhum. O direito do trabalhador é entrar e trabalhar, e se for mandado embora, sai com uma mão na frente e outra atrás. E tudo que é dado para o empregado, porque os sindicatos lá são muito combatidos, são fracos os sindicatos americanos, então eles não conseguem negociar com o patrão, porque a primeira estratégia, quando você quer explorar o trabalhador, é acabar com os sindicatos. Porque os sindicatos, eles negociam por todos os trabalhadores, então os trabalhadores que são sindicalizados, quando os sindicatos são fortes no país, os trabalhadores têm uma condição de força para enfrentar o inegável e o eterno desejo dos patrões de pagar sempre o mínimo. E aqui, vocês veem aquele dono da van, o velho da van, como chamam, borboleteando em volta do Bolsonaro. Por que é que ele faz isso? Porque o Bolsonaro deu para ele uma coisa que todos esses empresários estão adorando, que é o quê? Tirar os direitos trabalhistas, acabou com o Ministério do Trabalho. Eu indiquei advogado para várias pessoas das minhas relações que foram contratadas após a lei trabalhista do Temer, foram contratadas sem registro em carteira. E agora foram demitidas recentemente. O patrão parcelou a quitação dessas pessoas em 4 vezes e fez a conta que ele quis. E sabe o que as pessoas fizeram? Não fizeram nada, porque não tem Ministério do Trabalho para reclamar, tem que entrar com a ação na Justiça, e se não ganhar, tem que pagar o advogado do patrão. Então, está muito difícil. Então, é uma grande quantidade de empresas que está contratando empregado sem registro em carteira, sem direitos, que paga o que quer, não cumpre piso de categoria, não cumpre nada, faz o que quer, e contando com o seguinte: o empregado, a única solução, antigamente você tinha o Ministério do Trabalho, ele ia lá, ia reclamar, ia ter uma fiscalização, tal. Hoje não tem mais nada.
O Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho, não existe mais Ministério do Trabalho, não existe mais fiscalização das empresas, as empresas não são mais fiscalizadas, ninguém sabe se elas estão cumprindo a legislação, se elas registraram, e era uma coisa impensável, até um pouco tempo atrás, muito pouca, no tempo do PT, pelo menos, muito poucas empresas, mesmo antes do PT, muito poucas empresas ousavam não registrar um funcionário e não cumprir as mínimas regras. Imagine se existia anteriormente o parcelamento de uma quitação em 4, 5 parcelas. Isso não existia, né? Enfim, pessoal, a gente tem aqui uma onda de protestos violentos no Chile, que é já mais um país que se soma a todos os outros que aplicaram políticas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil e que estão afundando, mas afundando rapidamente, e são políticas idênticas. O Paulo Guedes e o Bolsonaro eles já deixaram claro muitas vezes que o modelo que eles querem adotar no Brasil é o modelo do Chile, por isso que eu resolvi fazer essa transmissão hoje, que aqui no Brasil nós temos um problema. Como eu já falei, as pessoas não ficam sabendo do que acontece para fora das nossas fronteiras. Você que está aqui vendo essa live, você faz parte de uma minoria. Você quer esvaziar qualquer live, você quer falar um assunto em blogs, em sites, no YouTube, que atrai muito pouca gente, fale de economia e fale de política externa. O povo brasileiro não se interessa por isso e, nesse caso, isso me preocupa muito, porque sabe em quantas pessoas vão se importar e vão fazer a ligação entre o que está acontecendo no resto da América Latina? Por um lado é bom, pessoal, por um lado é bom que está acontecendo no resto da América do Sul aqui, porque sinaliza, assim como o Brasil foi para a direita, agora foi numa onda em que outros países aqui da América do Sul foram para a direita conosco. Agora, esses outros países estão todos indo para a esquerda, a Argentina liderando, a Argentina vai ter uma vitória grande do kirchnerismo, do peronismo, que é o sindicalismo na Argentina, né? A esquerda, a centro-esquerda, vai retomar o poder na Argentina, não é pouco, né? O Bolsonaro chegou a dizer recentemente uma coisa hilária, extremamente engraçada, que vai impedir a vitória do Fernandes na Argentina, da esquerda, do kirchnerismo na Argentina, a volta da esquerda ao poder na Argentina. Ele diz que vai impedir, né? E isso é uma piada, porque ele não consegue impedir nem a piora da sua aprovação aqui no Brasil a cada mês, quanto mais o que os argentinos vão fazer. Ele foi recebido com muitas vaias, com muito desprezo em recente visita que ele fez ao Macri na Argentina. E o Macri argentino, o presidente da Argentina, que é uma espécie de Bolsonaro de banho tomado de lá, ele, inclusive, começou a tentar ir para a esquerda, na última hora, poucas semanas das eleições, achando que vai enganar todo mundo, né? Esse pessoal, eles se acham extremamente espertos, mas é bom, eu devo dizer que é bom que esteja acontecendo tudo isso nos outros países. Aqui no Brasil, muito pouca gente sabe, isso é um fato. Você vai perguntar para qualquer um, inclusive gente que gosta de política, tá? Você vai perguntar sobre o que está acontecendo no resto dos países aí, a pessoa sabe por alto, não tem muita noção do que está acontecendo, porque, como eu já disse, economia e política externa e relações internacionais são coisas que o brasileiro não quer nem saber, não está nem aí.
Então, é uma boa oportunidade para levar essas informações. O sujeito vê no Jornal Nacional aquele confronto todo lá no Chile, a grande maioria, a esmagadora maioria vê, nossa, o que está acontecendo? Os caras estão se matando lá, né? Ah, não sei, mas e o Coringão? E o Palmeiras? E o Flamengo? Entendeu? Então, e o Bolsonaro? E o Mito? E o Lula? E é por aí, entende? A gente vive aqui, como os americanos, a gente vive encerrados numa bolha e também ninguém quer saber muita coisa de economia. Então, eu preciso pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que está vendo essa live, ajude, compartilhe isso, passe para frente essas informações. As pessoas precisam ficar prevenidas de que o que está acontecendo, o que está sendo feito aqui no Brasil, vai nos levar, olha, essa situação que está acontecendo agora, por exemplo, no Chile, que é uma coisa preocupante, porque eu conheço muito bem o Chile, sabe? O Chile é um país que estava numa boa situação, até enquanto estava a centro-esquerda lá, eles estavam, sim, numa boa situação, porque era um país que sempre teve em boa situação. O povo chileno é um povo muito instruído, né? Tem grandes escritores, e tem Pablo Neruda, né, que dispensa apresentações, né? É um país de gente muito culta, muito preparada e chega a ser, era antes do Pinochet e continuou sendo depois do Pinochet. Então, é assustador, porque os governos da concertação de esquerda, que até há pouco tempo, quando chegou o Pinheiro ao poder, governou, desde que o Pinochet saiu até agora, há pouquinho tempo, a centro-esquerda sempre governou lá, melhorou ainda mais a vida do povo, mas aí tem aquela coisa que você não entende. O que foi que desencadeou as jornadas de junho de 2013, aquelas manifestações de junho de 2013 no Brasil? Se você pegar os indicadores, você vai ver que em junho de 2013, o Brasil estava indo de vento em popa, a economia estava indo super bem, a desigualdade era a mais baixa da história, a pobreza a mais baixa da história, a miséria a mais baixa da história, e já sumindo, já estavam dizendo que a gente ia conseguir eliminar a história. No plano econômico, o Brasil tinha grau de investimento, ou seja, ele tinha um selo de bom pagador das suas contas, e o FMI devia dinheiro para a gente. E estava crescendo. Em 2013, o Brasil estava crescendo 3,5%. Né? Hoje, com o Bolsonaro, esse ano, nós vamos crescer 0,96%, é a previsão do mercado financeiro, o ano já está acabando. A gente cresceu até agora 0,66%. Nós estamos em outubro. Né? Então, o que vem por aí, com essas medidas, porque é muito simples. Gente, eu já falei 1000 vezes aqui o que é que está acontecendo no Brasil. O povo sem dinheiro no bolso não consome. Sem que o povo consuma, a economia não anda, não vai melhorar. Estão dizendo, ai, nossa, mas fizemos tudo, fizemos reforma da Previdência, tiramos os direitos dos trabalhadores malvados que maltratam o patrão e a economia está afundando? Está afundando. Está afundando, sabe por quê? Porque o Lula explicou isso 1000 vezes, até hoje ele explica, e ele explicou naquela crise de 2008, nos Estados Unidos, quando estourou a crise do subprime, que era a crise das hipotecas. Os americanos, durante muitos anos, eles venderam imóveis para o povo sem exigir garantias. E eles venderam imóveis para gente que não tinha como pagar e que, se não conseguisse pagar, não dava para executar essas pessoas, porque essas pessoas não tinham bens para pagar as dívidas dos imóveis que elas compraram. O que acontece? Os bancos quebraram. O primeiro banco que quebrou foi o banco dos irmãos Lehman.
Lehman, Lehman Brothers. Era o banco, o primeiro banco mais envolvido que todos nesses financiamentos de imóveis, quebrou, só que como a economia americana é uma economia gigante, a quebra, o problema na economia americana pôs o mundo inteiro em crise. O Lula foi para a TV e disse o seguinte, gente, aqui no Brasil, a crise que lá fora é um tsunami, aqui ela vai ser uma marolinha, vai ser uma ondinha pequenininha. Sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui no Brasil, eu estou criando agora o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para investir, para fazer a economia bombar e para botar dinheiro no bolso do trabalhador. Dinheiro no bolso do povo. Com dinheiro no bolso, o povo vai lá e vai comprar. Se o povo comprar, o comércio vende. Se o comércio vender, o comerciante ele compra da indústria. Se a indústria vender, a indústria compra a matéria-prima. Se todos esses estiverem vendendo e fazendo negócio, eles vão precisar de mais gente para trabalhar. Aí eles contratam mais trabalhador. Aí é mais gente com dinheiro no bolso, em condição de comprar, e aí, de novo, o comércio vende, a indústria vende, o produtor matéria-prima vende, e assim a roda usou nosso querido ex-presidente Lula, usou a expressão, aí a roda da economia gira e o país anda. Porque a roda da economia precisa girar. Quando um presidente faz como o Bolsonaro, ele diminui o salário mínimo, né, porque ele está diminuindo. Quando ele congela o salário mínimo, ou seja, o salário mínimo hoje, ele só aumenta igual à inflação, e ele está querendo tirar, inclusive, o reajuste, qualquer reajuste do salário mínimo. Mas, no momento, foi o Temer quem fez, mas o Bolsonaro está mantendo, o salário mínimo só aumenta de acordo com a inflação. E aí, gente, de acordo com a inflação, não cobre o aumento das coisas, porque o que aumenta de acordo com a inflação no Brasil? O que aumenta de acordo com a inflação no Brasil? Nada. A escola dos seus filhos aumenta só o valor da inflação? O preço do combustível aumenta só o valor da inflação? A comida que você compra no supermercado aumenta só o preço da inflação? Por exemplo, a inflação foi 3%, a comida aumenta só 3%. Então, se você aumenta o salário mínimo só a inflação, que é o quê? 3%, você vai ficar cada vez mais pobre, e é o que está acontecendo. O poder do salário mínimo de fazer com que as pessoas consigam comprar é muito grande, porque aqui em São Paulo, se você é de São Paulo, do Rio, você não entende, mas, por exemplo, no Nordeste, o salário mínimo é muito importante. Em várias regiões pobres do Brasil, não só no Nordeste, né? Aqui em São Paulo tem bolsões de pobreza, no país inteiro tem bolsões de pobreza, onde o salário mínimo é muito importante. Ainda baliza aposentadorias, ou que se um aposentado vai ter condição de comer, de sobreviver, né? Então, o que está acontecendo é que a roda da economia não está girando, por quê? Tirou direitos trabalhistas, tá? Acabou com o Ministério do Trabalho. As empresas não registram mais. As empresas agora têm um desemprego enorme. O que acontece? O empresário ele oferece cada vez menos salário. Então, está tendo um empobrecimento enorme do país e, sem dinheiro no bolso, se a pessoa empobrece, ela não consome. Se ela não consome, aquilo que o Lula falou que precisava acontecer, que é a economia girar, ela não gira e o país está indo por buraco, vai terminar o ano com um crescimentozinho desse aqui, na verdade não é crescimento nenhum, porque o que vai aumentar a economia brasileira, que é em torno de 5 trilhões de reais, o que vai aumentar é uma coisinha de nada, e não cobre, a economia precisa aumentar forte para cobrir jovens que chegam à idade de trabalhar, para cobrir as despesas do país com tudo que sobe muito mais do que a inflação. Então, se a economia aumenta 0,90%, não vai cobrir o aumento que ela tem que ter de poder, de tamanho, para abrigar tudo que vai ter que abrigar o ano que vem. O que acontece? Tudo vai diminuindo, a sua vida vai diminuindo, o orçamento das empresas vai diminuindo, e esse mau crescimento desse ano vai resultar em quê? Em desemprego, em fome,
em miséria, e tudo isso, em desigualdade, e tudo isso traz o quê? Violência, criminalidade, e é o chamado círculo vicioso. Uma coisa piora porque a outra coisa piorou, que a outra coisa piorou, que a outra coisa piorou. É por isso que o governo Lula está fazendo um plano de reativação. O governo Lula, o ex-presidente Lula, com a sua equipe, está propondo um plano, eles estão elaborando e vão propor um plano de soerguimento da economia, plano emergencial para a economia brasileira, que seria através da colocação do Estado brasileiro para investir, para ser o motor da economia, porque aí, com a economia aumentando, aumenta a geração de impostos e o governo recupera aquilo que ele investiu para movimentar a economia. É isso que essa turma não entende. O PT ficou 13 anos no poder, na verdade quase 14, porque justamente fez a economia melhorar, pegou a economia arrebentada como está hoje. E aí tem a história de que teve o problema no final do governo Dilma, que a economia ficou ruim no final do governo Dilma, porém, eu já falei 1000 vezes aqui e vou falar até no meu leito de morte. O governo Dilma foi sabotado pela Lava Jato e pelo Eduardo Cunha e pela mídia. Eles queriam tirar o PT do poder e o Eduardo Cunha queria que a Dilma salvasse ele das investigações e a Lava Jato queria abalar a economia para conseguir tirar o PT do poder e o grande alvo deles, que era tirar o Lula da vida pública, que é o alvo, que era o objeto do desejo de entre 10 reacionários do Brasil. Pessoal, chegou a 1 hora de programa, então eu quero agradecer a atenção de todo mundo. Por favor, compartilhem essa live, passem essas informações para frente, que o Brasil precisa saber o que está acontecendo, para onde nós estamos indo, e também entender que, pelo que está acontecendo nos outros países da região, a gente está começando a sair dessa desgraça, mas é só se a gente ficar antenado como são os nossos vizinhos, os nossos irmãos da América Latina. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.